Fala galera, eu sou Yuri Costa e estamos começando a última Crônica de Nárnia. Dá pra acreditar que o final dessa história é sensacional, então aumenta suas expectativas e vem comigo. Essa história começa nas bandas ocidentais de Nárnia, para lá do ermo do Lampião, onde vivia um macaco chamado Manhoso e um jumento chamado Confuso. Eles eram vizinhos e amigos, se bem que o relacionamento deles era bem tóxico, porque o macaco abusava do jumento, fazendo ele o tempo todo se sentir inferior e burro e fazer todas as suas vontades. Um dia eles estavam beirando um grande lago onde desaguava uma cachoeira e eles viram cair alguma coisa lá de cima, uma coisa amarela e curiosa. O macaco então manipulou o Confuso para que ele entrasse na água gelada no seu lugar e trouxesse, sabe-se lá o que era aquilo, para que eles examinassem. Eles descobriram que se tratava da pele de um leão morto, de um animal comum, sabe? Não dos leões falantes de Nárnia, mas ainda assim era um belo animal. E aí que o Manhoso teve a sua grande ideia. Ele mandou o Confuso ir procurar comida e enquanto isso ele preparou a pele do leão para que ela se tornasse uma espécie de capa para o jumento. Ou em outras palavras, de um disfarce para o Confuso. Quando o jumento voltou, ele não gostou nada da ideia desde o princípio, mas o Manhoso, como sempre, foi manipulando até que o convenceu a usar aquela capa e se passar pelo grande leão. Assim eles poderiam mudar um pouco as coisas em Nárnia. 3 semanas depois, não muito longe dali, se encontrava o atual rei de Nárnia, um jovem chamado Tirian. Ele estava passando uns dias na sua casa de campo, bem longe de Cair-Paravel, para relaxar um pouco. Os dias em Nárnia eram de paz e até mesmo os calormanos que viviam para além do deserto ao sul entravam e saíam de Nárnia como homens de bem. O rei estava acompanhado apenas do seu melhor amigo, um unicórnio chamado Precioso, e eles tinham tido notícias alguns dias atrás de que Aslan estava de novo em Nárnia, e eles tinham a expectativa de poder vê-lo em breve. Mas quem veio ao encontro deles era Passo Firme, o centauro, e as notícias que ele trazia não eram nada boas. O centauro os advertiu que, segundo as estrelas e as suas previsões, algo muito ruim estava para acontecer com Nárnia e ele não via menção nenhuma sobre Aslan, o que significa que tudo aquilo ou era um engano ou pior, uma trapaça. Mas ficava sempre uma pontinha de dúvida porque, segundo as histórias antigas, Aslan não era um leão domesticável, então ele podia fazer o que ele quisesse, não é mesmo? Mesmo sem a previsão das estrelas. Enquanto eles conversavam, o espírito de uma árvore do bosque do Lampião chegou com grande agonia e clamou que o rei salvasse ela e as suas irmãs porque estavam cortando as árvores vivas do bosque. O rei ficou furioso e quando aquela dríade caiu morta e desapareceu, eles perceberam que a sua própria árvore também havia sido cortada. O rei então mandou o centauro ir para Cair-Paravel para buscar reforços, mas ele não queria perder tempo, então ele e o Precioso seguiram rumo ao bosque para ver o que estava acontecendo. No caminho eles passaram por um rio e viram uma jangada feita com troncos de árvores narnianas descendo sob o comando de um rato d'água. E quando eles questionaram o que o rato estava fazendo, ele respondeu que ia vender aquela madeira rio abaixo para os calormanos, por ordens do próprio Aslan. Eles ficaram chocados com aquilo e mais uma vez pensaram se o Aslan seria capaz de fazer uma coisa dessas, mas talvez as dríades tivessem feito algo realmente horrível. E bem, ele não era um leão domesticável. Quando eles chegaram aos arredores do bosque, eles viram 2 calormanos judiando de um cavalo, chicoteando ele várias vezes para que ele fizesse o serviço de carga. E depois de muita chicotada, o cavalo virou e reclamou. Quando Tirian percebeu que se tratava de um cavalo narniano e não de um cavalo comum da Calormânia, ele ficou tão irado que num estirão só, ele e o Precioso mataram os 2 calormanos, um na chifrada e o outro pela espada. Como eles ousavam judiar e escravizar o seu povo? Eles perguntaram então para o cavalo como que ele tinha sido escravizado, se tinha tido alguma guerra que ele não estava sabendo ou algo assim, mas o cavalo respondeu que tudo aquilo que estava acontecendo era por ordens do próprio leão. Não demorou muito para outros calormanos e animais se aproximarem para ver o que estava acontecendo. E aí o Tirian montou no Precioso e fugiu a galope. Só que no meio do caminho eles começaram a se sentir mal. Eles tinham acabado de matar 2 calormanos desarmados, sem nenhum aviso. Eles tinham agido praticamente como assassinos. E o pior,
contra as ordens do próprio Aslan. E aí eles resolveram voltar e se entregar e receber o justo castigo que o leão daria para eles. E assim eles fizeram. Os Calormanos os prenderam e os levaram. Eles chegaram então até uma clareira que tinha uma cabana coberta de palha e um velho macaco estava lá sentado em frente às portas. Não preciso nem dizer que o macaco era o manhoso, né? Ele recebeu os prisioneiros, mas anunciou que ele tinha assuntos mais importantes para tratar primeiro. Primeiro ele ordenou que os esquilos trouxessem mais nozes para ele. Depois ele disse que o Aslan já havia combinado tudo com o rei da Calormânia e que os demais animais iriam para lá para trabalhar como animais de carga ou até nas minas. É claro que eles não seriam escravos, eles iam receber um salário, só que esse salário ia direto para o tesouro de Aslan, que o repartiria e usaria para o bem de todos. Os animais estavam indignados e eles queriam ouvir isso da boca do próprio leão, mas o manhoso disse que eles não eram dignos disso e que talvez naquela noite ele sairia mais uma vez e eles poderiam vê-lo. Alguns animais então questionaram sobre os Calormanos estarem ajudando o macaco e eles terem um outro deus, Tash, mas o macaco respondeu que Tash era apenas um outro nome pro Aslan, que eles eram a mesma pessoa. Nessa hora o Tyrion não aguentou mais ficar em silêncio e começou a acusar o macaco de mentiroso. Mas ele nem conseguiu falar tudo o que ele pensava. O manhoso mandou tirarem ele dali, o amordaçarem e o amarrarem a uma árvore no topo da colina. E assim eles o fizeram. Tava claro pro rei agora que o Passo Firme tinha toda a razão. Aslan não tivera em Nárnia coisa nenhuma, e tudo aquilo não passava de uma grande armação do macaco com os Calormanos. Mas agora era tarde demais, né? O que ele ia fazer? E é assim que começa a última crônica de Nárnia, a última batalha. Você quer saber o que aconteceu com Tyrion e com Nárnia? Então não perca a continuação na terça que vem. Não deixa de curtir o vídeo e que o verdadeiro Aslan venha nos salvar.